Que a paz de Jesus envolva nossos corações. Querido Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, para pedir que nos envolva com o Teu amor, com a Tua ternura, com a Tua bondade. Ajuda-nos, Mestre querido, a realizarmos o Teu Evangelho de luz em nossas ações. Ajuda-nos, Mestre querido, porque ainda não conseguimos, sozinhos ainda não conseguimos, e precisamos, Senhor, que envie os Teus mensageiros para nos ajudar a seguirmos na nossa jornada. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos de angústia, nos momentos em que a mágoa nos visitar, nos momentos em que a vaidade passear pelos nossos pensamentos, pelos nossos anseios, no momento em que a inveja quiser tomar conta de nossos corações, no momento em que o orgulho, Senhor, quiser tomar a frente de nossas atitudes, de nossos pensamentos e de nossas palavras. Auxilia-nos, Mestre querido, mas acima de tudo, Mestre, auxilia-nos na hora mais escura, no momento em que duvidamos de tudo, o momento em que iremos nos separar de nosso corpo físico para o retorno à pátria espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos firmes a nossa fé, a nossa esperança no porvir. Envolve-nos com o Teu amor, para que possamos, Senhor, confiantes na Tua justiça, chegarmos ao plano espiritual, sabedores de que seremos assistidos, acompanhados por aqueles que sempre nos acompanharam durante toda a nossa jornada aqui na Terra. Hoje, Senhor, a nossa irmã Tatiana fará um estudo que envolverá, Senhor, uma reflexão em torno daqueles que estão passando por um momento de agonia, um momento em que retornarão à pátria espiritual. E é por eles nesta noite que pedimos, Senhor, dê-lhes força, dê-lhes a coragem e renova-lhes a fé, que é muito importante nesse momento, para que se faça, Senhor, a Tua santa vontade. Mestre querido, abençoa-nos, envolve nossos corações, envolve os lares de todos os nossos familiares e amigos, e envolve também, Senhor, a todos os nossos parentes, amigos que já se foram, que já retornaram à pátria espiritual. Que a Tua luz nos envolva, que Teu amor nos inspire, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa estar com todos. Hoje nós vamos estudar juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Preces por Outrem, Preces por um Agonizante, itens 57 e 58. Eu vou ler o item 57. Por um agonizante. Prefácio. A agonia é um prelúdio da separação da alma e do corpo. A agonia, ela é o início da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que neste momento o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem um outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles irmãos que se prendem à matéria. Irmãos que às vezes esquecem da vida espiritual, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro.
ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão despreendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper. E os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio. Enquanto que na outra posição, ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação, sobre o despreendimento do corpo matéria para a vida espiritual. Ver adiante preces pelos doentes, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. A forma como conduzimos a nossa vida na Terra vai ser a resposta da nossa desencarnação. Se nós temos uma vida simples, digna, correta, voltada para o Evangelho de Jesus, voltada para a caridade, teremos uma desencarnação mais tranquila. É diferente de um irmão que às vezes vive voltado para a matéria, voltado para o egoísmo, para o orgulho, esquecendo as leis de Deus. Esse irmão já vai ter uma desencarnação mais difícil. Então ele vai passar por uma fase de transição, vai ter uma perturbação um pouco mais demorada. Então temos que conduzir a nossa vida na Terra de forma clara, de forma honesta, digna. Temos que ter preocupação com os nossos irmãos. Temos que ajudar, temos que ser caridosos. Pôr em prática o Evangelho de Jesus. Porque é difícil, né? Pôr em prática. Não é só colocar a mão e fazer caridade também. É também pensar nos irmãos que estão ainda tão arraigados à matéria, tão preocupados com o que acontece só na Terra e que se esquecem da vida espiritual. A desencarnação será mais amena se conseguimos ter uma vida voltada para o amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Tendo serenidade e equilíbrio, até para lidar com a saudade dos entes queridos, né? Dos entes queridos que foram na nossa frente. Quando fizermos as nossas preces para os irmãos. Temos que deixá-los ir tranquilo para a nova vida espiritual. Temos que rezar por eles, pedir por eles, incentivá-los a caminhada para a nova vida. Para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. A morte do corpo físico é um fenômeno natural que vai atingir a todos os seres da criação. Cedo ou tarde passaremos por isso. A desencarnação acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos por molécula a molécula do corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito, que passa a viver
em outra dimensão de vida. Somos espíritos encarnados, estamos na carne. Quando desencarnamos, somos espíritos desencarnados. Estamos em outra dimensão. E para o espiritismo, a morte, né, entre aspas, é uma simples mudança de estado, né? Então a gente vai para um outro plano. A falência dos órgãos e o despreendimento do perispírito, que segue e que define o estado de transição ou de passagem de um plano para o outro, o espírito passa por um momento de inconsciência, situação que pode durar um tempo, um período, ou não. Isso vai depender da gente. Esse período de transição, essa passagem, ela pode ser conhecida também por uma perturbação, né? Que a alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutraliza ao menos ou parcialmente as sensações. Ela fica, por assim dizer, um estado parado, né? Inconsciente mesmo. E isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Por isso a importância da prece. Quanto mais a pessoa for espiritualizada, o despreendimento dela vai ser mais fácil, mais tranquilo, né? A duração da perturbação dessa fase é indeterminado. Ela vai variar de algumas horas ou de alguns anos, né? À medida que a perturbação se dissipa, a alma fica numa situação mais tranquila. É como se saísse de um sono profundo. As ideias vão clareando, a pessoa fica mais tranquila, a memória vai voltando e começa a se reconhecer a si mesmo. Então, é uma sensação boa também, quando se passa desse período de perturbação. A gente tem que estar preparado para isso, para passar com clareza, para passar com respeito, né? E também pensar no irmão que está agonizando na hora que formos fazer a prece. Pedir calma, que ele se conscientize, que ele se acalme, porque tudo vai dar certo. Não existe espírito encarnado que não vá desencarnar e que não vá passar por uma situação. Uns mais rápido, outros pode demorar um pouco mais. Conforme falei, é pelo grau de evolução de cada irmão. Meus irmãos, então vamos fazer a prece que o Evangelho nos deu. Item 58. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos e sua verdadeira pátria. Possa nela entrar em paz e a vossa misericórdia estender-se sobre ela. Bons espíritos que acompanhastes na terra, não abandoneis neste momento supremo
Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhes restam ou que possam momentaneamente retornar-lhe. Dirigi meu pensamento a fim de que sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Que possamos, Senhor, orientar, ajudar a qualquer irmão que necessite, a qualquer irmão que precise da nossa orientação, das nossas preces, que possamos estar atentos aos chamados, aos avisos dos amigos espirituais, que todos os irmãos possam ser envolvidos com o amor de Jesus, com a felicidade justa, com a felicidade da caridade, do perdão e da misericórdia. Senhor, obrigado por esta oportunidade de estar aqui, nesse humilde estudo. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado.